Olá pessoal, tudo bem? Antes de trocar de roupa, eu vim gravar um vídeo contando sobre a minha faculdade de História, a história da faculdade de História. Aqui, olha, História. Hoje eu fui fazer as fotos da formatura no Monumento Estácio de Sá, no bairro do Flamengo, e então eu decidi fazer um vídeo contando para vocês sobre a minha trajetória, qual foi a minha história na faculdade, como eu decidi iniciar essa faculdade, por quê, e vamos lá. Você viu o meu vídeo no qual eu falo sobre o meu TCC em História e o quanto eu tirei de nota? Ficou conceito A, nota 9, né? 9 ou 10 é conceito A. E agora eu vou contar para vocês não a história do meu TCC, mas por que eu decidi fazer faculdade de História e a minha trajetória, desafios, coisas boas. Vamos lá. Em 2019, eu comecei a trabalhar na Estácio e eu lecionava muitas matérias, né? Direito internacional, direito constitucional, civil, processo civil 2, filosofia, fundamentos antropológicos e sociológicos. Nessa matéria, direito constitucional é muito bom você saber Brasil República, por exemplo, e um pouquinho da transição do Brasil Império para colônia, para República. E para direito internacional é interessante saber a história da América, por exemplo, a história da Ásia e etc. E eu também mencionava, como eu falei, fundamentos sociológicos e antropológicos. E nessa matéria havia partes que abordavam momentos históricos, como Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Russa. E eu me lembro da primeira turma de primeiro período que eu peguei, uma turma muito legal. Eu dei muita sorte com as minhas turmas iniciais. Para iniciante, minhas turmas eram muito queridas. Eu tive um começo esplendoroso. E eu lecionava fundamentos antropológicos. Para começar, eu tinha um preconceito com a matéria. Eu achava que a turma ia achar a matéria chata, só que a matéria foi me cativando de um jeito que acabou que os meus alunos que estudaram fundamentos antropológicos depois dessa e outras turmas, né, por mais 3 anos e meio, se apaixonaram pela matéria. Eu tinha a audácia até de falar, eu acredito que essa vai ser a sua matéria preferida nesse semestre, nesse primeiro período, que realmente era uma matéria muito legal e muito necessária, para te falar a verdade. Eu mesma tive meu pensamento transformado com fundamentos. Mas nas aulas sobre Revolução Francesa, Revolução Inglesa, eu formada em Direito, eu não estudava História. É muito fácil falar, você não estudou História na escola? Gente, eu terminei a escola em 2004. A memória passa, né, meu bem? A memória vai acabando aos poucos. E você não, às vezes você não lembra nem o que você almoçou a semana passada. Que dirá detalhes de momentos históricos que você aprendeu na aula de história na escola em 2004. E às vezes o aluno tinha dúvida e eu comentava já, eu falei, olha, eu não sou professora de história, então eu não sei explicar tão bem, mas eu vou procurar investigar e retirar a sua dúvida. E dito e feito, eu tirava a dúvida do aluno de fato. E uma vez, uma ex-professora da Estácio comentou o seguinte: aproveite todas as oportunidades que a Estácio te dá. E sabendo que professor poderia fazer faculdade de graça, com exceção de medicina, que não podia fazer, eu decidi em janeiro de 2020, fevereiro de 2020, me matricular na faculdade de História. Comecei por licenciatura em História. Para ser sincera, na verdade, quando eu fiz o vestibular e dei a entrada na faculdade, eu não tinha escolhido História, eu coloquei Sociologia, porque como eu dava fundamentos antropológicos e sociológicos, eu queria estudar para ter uma segunda graduação, sempre tive vontade de ter uma segunda graduação. Quando eu terminei minha graduação em Direito lá na Bennett, eu achei a formatura tão linda que eu falei para mim mesma, eu quero muito me formar de novo. Dito e feito, eu vou. Minha colação de grau, eu acredito que seja em julho, agosto, eu vou ver direitinho a data.
E hoje foram as fotos, por isso que eu tô com essa blusa. E aí, eu fiz o meu vestibular para Sociologia. Encontrei uma professora amiga, a professora Cristina, e falei com ela, fiz vestibular para fazer faculdade de história, de sociologia, mas depois eu vou complementar com história, porque tem um mercado de trabalho melhor que sociologia. E infelizmente a gente vive um país que acha que sociologia é besteira e não é. Ela te dá uma forma de pensar muito grande, ela traz autoestima para o trabalhador, por exemplo, faz com que ele tenha noção, de que uma pessoa tenha noção do quão importante ela é para mudar a sociedade. Quais teorias de Weber, a gente vê por que a sociedade se impõe ao indivíduo. Quando a gente estuda o Durkheim, por exemplo, a gente passa a ter um pensamento crítico muito melhor. E por isso escolhi sociologia. Mas eu queria ter a possibilidade de ter um outro emprego caso eu deixasse de trabalhar em faculdade. E aí, conversando com a professora Cristina, ela falou assim, por que você não fez história logo de uma vez se você tem vontade de complementar com história? Ela tinha razão. Ela tinha razão. O pensamento dela foi bem coerente. Eu não conseguiria dar aula de sociologia em escola. Não tem mais. E não sei se vai voltar. Então, talvez volte. Mas quem sustenta a família não pode cuidar, né? Viver a vida de acordo com quem sabe. História, eu duvido muito que um dia vá parar de ser dado em escola. E nisso eu troquei por história. Começaram as aulas de uma forma ágil, que foi no curso EAD. Gostei muito das aulas, das apostilas. Eu imprimi as apostilas. Não fui uma aluna exemplar porque eu lecionava. E quem é professor universitário sabe que o trabalho não se encerra em sala de aula. Na verdade, a sala de aula é um momento de lazer, praticamente. É quando o professor está expondo o conhecimento, passando no quadro, explicando. E quem é professor gosta muito disso. É um prazer. O trabalho real de um professor é quando encerra a sala de aula e ele tem que preparar a aula seguinte dentro de casa ou na sala dos professores, etc. E com isso é muito difícil um professor ser um aluno extremamente dedicado a uma segunda graduação. Eu não fui extremamente dedicada, eu estudava nos meus horários vagos, que eram poucos. Geralmente quando a minha mãe, que tem problemas de saúde, era internada, quando eu precisava fazer alguma viagem, e aí eu tinha tempo de ler. Mas eu imprimia todas as apostilas, porque são muito boas, ensinam bastante. Não comprei livros para a faculdade de História, mas quando chegou o momento do TCC, comprei um monte de livros sim, para poder fazer um bom trabalho e um trabalho honesto. E aí, no percurso, eu tive uma dificuldade, estágio. Eu estava fazendo, como eu comentei com vocês, licenciatura, porque meu objetivo era dar aula em escola, caso em algum momento eu me faltasse trabalho na faculdade. Eu vou confessar que eu não tive nenhum amparo da faculdade, para ser bem sincera. Eu não tive muito amparo. Eu até procurei para tirar dúvidas, mas a inteligência artificial, na minha opinião, se chama burrice artificial. É horrível falar com robô. Cheguei a ligar, mas tinha que ir lá também. Eu trabalhava lá já. Aí falava o seguinte, você tem que imprimir o relatório de estágio, falar com o professor, esse professor nunca encontrava. Também eu não me empenhei em procurá-lo direito por causa da falta de tempo, então não vou colocar culpa na faculdade. E fora que eu tive um grande problema que a faculdade não teve nada a ver, a dificuldade extrema de conseguir um estágio. Procurei escola pública, tinha que se cadastrar no enfim, numa secretaria de educação. Aí eu não tinha tempo para isso, eu não tinha tempo, eu trabalhava muito longe de casa, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, 3 horas de aula de manhã e de noite, impossível, gente, impossível. E nas escolas particulares, perto da minha casa e perto do meu trabalho, nenhuma estava aceitando estagiário. Escolas, você quer valorizar o professor? Comece concedendo estágio. Quem diz que, escola que diz que valoriza o professor e fecha a porta para o estagiário, não está cooperando com a formação de novos professores. E com isso, eu tive que trocar
licenciatura pelo bacharelado em História. Eu não consegui estágio, e não é algo que aconteceu só comigo, tem colegas, tem outras pessoas que já trocaram. Eu vi aqui no canal do YouTube um rapaz que estava fazendo licenciatura em matemática, trocou pelo bacharelado também pela dificuldade de estágio, ou seja, a desvalorização docente eu vejo que começa na escola, não pelos alunos, mas pela gestão escolar que impede o trabalho do estagiário, de não aceitar, por algum motivo não aceita. Enfim, aí eu fiz a troca para a licenciatura, para o bacharelado. Esse foi um grande desafio para mim. Depois disso, 6 meses depois, eu já estava indo para o 6º período, eu fui demitida da instituição. Eu não tinha 5 anos de casa. Se eu tivesse 5 anos de casa, eu teria conseguido permanecer com a bolsa 100%. Contudo, por ter 3 anos e meio, a bolsa foi cortada e aí chegou o primeiro boleto de R$500. Eu pensei, cara, falta só um ano, vou seguir em frente. E paguei 500, depois mais 500, depois mais 500. Só que eu estava recém-desempregada. Eu não sabia se a minha empresa de mentorias de TCC ia funcionar ou não. Eu repito, pessoal, quem vê o meu canal, gosto de deixar frisado que a mentoria Arrase ensina você a fazer um TCC com honestidade e excelência. Você não vai ver eu fazendo propaganda alguma, muito menos privada, de venda de TCC. Eu sou contra venda de TCC e eu não tenho nem tempo para isso. Graças a Deus, o mercado honesto de mentoria de TCC, que é excelente, te ensina, te liberta, eu tenho bastante cliente. E nisso, quando eu fui demitida, eu paguei 3 mensalidades. Mas eu estava me sentindo otária, sabe? Eu tinha acabado de ser demitida, a minha mentoria na época estava custando R$500 e é muito barata, tá? Muito barata. Atualmente eu sempre adequo ao preço ao longo do semestre, ao longo do ano. Ela está R$550 no Pix e na Hotmart R$597. Você pode parcelar em 12 vezes. É muito barata. Quando você compara a compra de um TCC que é R$2.000, R$1.500 e você ainda pode ser reprovado. Eu já vi gente vendendo a R$3.000. Ou seja, um trabalho baratíssimo para te dar conhecimento de verdade. E eu pensava, poxa, eu tenho que dar uma mentoria por mês para minha ex-empregadora que me demitiu, que praticamente me colocou em apuros financeiros. Agora que eu estou trabalhando, eu pego para conseguir uma mentoria, eu tenho que trabalhar bastante. Então vou dar esse meu dinheiro para a faculdade? Não, eu não achei justo. Não achei justo. E pedi um desconto, até porque o que eu queria, na verdade, na época, era aprender mais história para encorpar as minhas aulas, e eu fazia isso. Minhas aulas ficaram muito mais ricas com o curso de história. Eu trazia um contexto histórico que fazia qualquer aluno entender todos os sociólogos e a questão antropológica quando era o assunto. E a faculdade se recusou a me dar qualquer desconto. Tranquei. Eu não vou falar pra você que eu pensei em desistir. Eu desisti. Eu não pensei, eu acho que vou desistir. Não, eu parei, eu tranquei, marquei. Vai dar o desconto? Não. Tudo bem, eu estou desempregada. Tranquei a faculdade. Mas, felizmente, as mentorias fizeram e fazem sucesso. Meu trabalho realmente é muito bom. E a faculdade foi justa comigo. Ela me mandou um WhatsApp falando o seguinte: Simone, eu vou te oferecer 60% de desconto caso você queira voltar por um semestre e depois 50% de desconto para você concluir. Aceitei na hora, porque eu tenho iniciativa, mas eu também tenho acabativa. E nisso, poxa, faltava só um ano. Não era mais R$500 por mês. 60% dava em torno de 180, 190 reais por 6 meses e depois foi para 250. Ok, dava no meu orçamento.
e seguir em frente. Com isso, com esse meu retorno, eu meti a cara, estudei bastante, vi o TCC, foi uma grande e maravilhosa experiência fazer o TCC, me vi comprando livros de história pela primeira vez. Hoje a minha biblioteca tem livros maravilhosos de história, principalmente Brasil, República. Eu adoro estudar Brasil, República, talvez porque lecionava direito constitucional e no Brasil a nossa primeira Constituição foi de 1824, época do Brasil Império, e posteriores tudo no período republicano, e Constituição tem muito a ver com quem está no poder. Eu gosto do Brasil Império. Meu TCC foi sobre Getúlio Vargas. Com isso me veio um sentimento gostoso de pertencimento ao curso de História. E eu, que sempre quis ter uma segunda graduação, estou tendo a oportunidade de tê-la. Hoje eu fui fotografar com os alunos, não do curso de História, porque pouco, na verdade só achei eu de historiadora ali tirando fotos. O grupo majoritário era de Direito, então minhas fotos estão cheias de pessoas do curso de Direito, muitos ex-alunos, assim, uma parte ex-alunos meus, 2 ex-mentorados Arrase, e eu quero compartilhar aqui nesse canal a mensagem de que eu estou muito feliz, sou grata a Estácio por ter me dado esse desconto e eu seguindo em frente para concluir a minha faculdade. E quero dizer para você que não é tarde para você iniciar uma graduação. Meu pai fez a primeira graduação, ele era funcionário público já, mas fez a primeira graduação com em torno de 52 anos. Ele poderia ter se acomodado a funcionário público, bem de vida, e então ele poderia ter se acomodado, mas seguiu em frente, fez a faculdade, ele sonhou em melhorar o cargo lá no serviço dele. E nunca é tarde para você sonhar em ter uma segunda graduação. Eu demorei 14 anos para ter, 13 anos, porque meu diploma é de 2010. Eu colei grau, perdão, em 2009 na Bennett, 21 de dezembro de 2009 foi quando eu colei grau. Eu demorei quase 14 anos para concluir a minha segunda graduação e consegui. Se eu vou fazer uma terceira, agora quem sabe sociologia, não sei. O fato é, eu não tenho muito interesse em fazer licenciatura. Sabe, passar pela dificuldade de conseguir estágio não é algo que me anima muito, até porque não é algo que eu dependa para viver. E como eu falei, eu sustento casa. Nesse caso fica complicado, ficar gastando dinheiro com faculdade, com estudo. Eu fiz essa segunda graduação porque a Estácio cobriu boa parte dela, 100%, só eu paguei por um ano. Aí me valeu muito a pena. E eu acho que eu fui muito sábia em aproveitar aquele conselho que me deram, aproveite todas as oportunidades que a faculdade te dá e aproveitar para fazer a segunda graduação. Só me arrependo de não ter iniciado antes, porque se eu tivesse iniciado antes não seria um ano pagando, seria uns 6 meses. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal que você vai me ajudar, dê o seu like, obrigada por ter me assistido até o final. Se você for fazer graduação, boa sorte, a Estácio é sim uma faculdade bacana. E também se você vai fazer a segunda, mete bronca, é gostoso ter 2 faculdades. Eu gostei muito da experiência. Obrigada por ter me assistido.